Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez, mais uma oportunidade, nós estamos aqui para nos reunirmos em torno de Cristo, para estudarmos a palavra de Deus. Nós estamos aqui porque nós escolhemos a melhor parte, que é estar com a palavra de Deus. E hoje, na lição 15ª, nós vamos estudar sobre passos importantes para uma pescaria. Eu queria dar um subtema aqui, apanhando peixes. É diferente de pescar. E é isso que eu quero que você preste bem atenção no que a Bíblia vai falar para cada um de nós aqui. A diferença de pescar e a diferença de apanhar peixe. Vamos falar com Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, te glorificamos por esta oportunidade. Meu Deus, foi por isso que Jesus falou: eu vos farei pescadores de homens. Porque, Senhor querido eterno, Ele é perito em todas as coisas, ó Pai. E Ele mostrou e demonstrou para os seus discípulos que Ele sabia e sabe ganhar almas, mas que Ele também sabe apanhar peixes. E orientou eles, e eles apanharam, porque o Senhor ajuntou para eles. Pai, obrigada por isso, abra nossa mente, dai-nos compreensão e que o Espírito Santo nos ensine todas as coisas. Nós te louvamos, Pai, hoje para sempre. Amém. Vamos ler aqui o que diz a palavra de Deus em São Lucas, capítulo 5, de 1 a 7. Diz assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, olha que linda, estava ele junto ao lago de Genezaré. Ele está falando de Jesus. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra. E, assentando, ensinava do barco a multidão. Acabou de falar e disse a Simão: vai para as águas mais profundas e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos toda a noite e nada pescamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Ao fazê-lo, colheram uma grande quantidade de peixe, de modo que as redes começaram a romper-se. Então acenaram para os seus companheiros que estavam no outro barco, a fim que os ajudasse. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Irmãos, esta lição, ela traz para nós vários ensinamentos maravilhosos que nós podemos ter aqui nesta palavra. Nós encontramos aqui Jesus atento para o que está fazendo aqueles que pertencem a Ele. Ele está atento quando você está fazendo pela obra dEle, quando você está fazendo por aqueles que pertencem a Ele. Mas Ele está atento também quando você está fazendo para você, quando você está cuidando dos seus negócios de fora. Os discípulos estavam ali pescando, era peixe mesmo, para sustentar as suas famílias, para dar o alimento para as suas famílias. Quem sabe eles trocavam peixe por outro tipo de alimento. E eles, então, diz aqui a palavra do Senhor, que o Senhor, então, ele observou e viu 2 barcos ali na praia do lago.
Os pescadores tinham descido do barco e estavam lavando as suas redes. Estavam dizendo o quê? Chega, trabalhamos o tempo todo e não tivemos resultado do nosso trabalho. Nós semeamos esforço, mas não colhemos aquilo que nós desejamos. E aqui veja bem, preste atenção, haviam 2 barcos. E por que foi que Jesus entrou no barco de Simão Pedro e não entrou no barco do outro que estava do lado? Porque a prioridade de Jesus é para com os seus filhos. Ali estava Pedro, ali estavam as outras pessoas, mas a palavra ali foi para Pedro. A ordem ali foi para Pedro. Mas se você prestar bem atenção nessa palavra de Deus, as pessoas que se aproximam daqueles que pertencem a Jesus, que se aproximam daqueles que são fiéis ao Senhor Jesus, elas também são abençoadas. Lembra-te que o ramo de José, que é o tipo de Cristo, ficava sobre o muro, abençoando o vizinho. Não fala que o vizinho pertencia ou não a Deus, mas o ramo frutífero de José abençoava também o vizinho. O Senhor, antes de abençoá-los e mandá-los pegar peixe, colher peixe, você já viu isso? Colher peixe, o Senhor primeiro quis usar aquilo que Pedro tinha em suas mãos. O que Pedro tinha nas suas mãos ia ser útil para o Senhor naquele momento. E o que é que Pedro tinha nas mãos dele e que poderia ser útil a Jesus? O barco. Eu e você temos um barco na nossa mão. E o Senhor Jesus quer usar este barco. Ele quer que eu e você nos afastamos dali do nosso meio para alcançarmos outras pessoas, para anunciarmos a palavra de Deus. Aí você vai dizer, mas quem anunciou ali foi Jesus. Pois é. Mas Jesus estava com eles. E hoje somos nós que levamos Jesus para as pessoas. Pedro não questionou, Pedro apenas obedeceu. E a Bíblia diz que se assentaram e Jesus ensinava do barco uma grande multidão. Jesus também se assentou. A multidão estava na praia, aqueles que chegaram e conseguiram subir no barco e sentar, os outros ficaram em pé. E Jesus, então, falou o que ele tinha que falar. Claro que ele falou do Pai. Claro que ele falou da salvação que está nas mãos dele para a humanidade. E todo começo tem um meio e tem um fim. Jesus sabia a hora certa de parar de falar. Eu fico pensando que Pedro estava angustiado. Aqueles que estavam com ele no barco também estavam angustiados e não queria nem chegar em casa. E quando Jesus pediu o barco para ele, falou, vai demorar um pouco mais aqui para mim chegar em casa. Porque a hora que eu chegar em casa, vão perguntar para mim, cadê os peixes? Como é que eu vou justificar que eu passei tanto tempo pescando, a experiência que eu tenho, eu sou profissional em pescaria, mas que eu não pesquei nada. Depois que Jesus terminou de falar,
Pedro estava ali. Aqueles que estavam com ele no barco também estavam ali. E agora Jesus falou: Pedro, você me serviu com seu barco. Eu vou dar condição de você agora usar o seu barco para o seu benefício. Você sabia que tem coisas que estão nas nossas mãos, que é para nós usarmos em benefício ao reino de Deus, à obra de Deus, e que Deus depois abençoa aquilo que nós fazemos? Deus está atento a tudo. Ele estava lá, mas estava atento aos dois barcos. Estava atento que o povo estava lavando a rede e que não caiu nenhum peixe. E ele não precisava nem olhar, porque ele sabe todas essas coisas. E agora, como o barco estava à disposição de Jesus, Jesus abençoou aquela ferramenta para ser usada por Pedro para uma boa pescaria. O seu carro, você já colocou à disposição para ser usado para Deus? Ou antes de você comprar, você fala: eu vou comprar esse carro, eu vou usar, mas também ele é para a obra de Deus. Quando alguém está doente, você se prontifica, dá um atendimento àquela pessoa, ou não pode sujar o seu carro? Nós precisamos bem pensar. O barco de Pedro, depois do Senhor usar, vamos falar o carro de Pedro, o Senhor Jesus agora você vai usá-lo para você. E disse para eles: olha que coisa mais linda. E ele disse para Simão: vai para as águas mais profundas e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira. Mestre, eu sei onde ficam os peixes. Eu sou experiente. Muitas vezes nós queremos ensinar para Deus. Nós queremos ensinar para Jesus. Nós queremos ditar as coisas para o Senhor. E ele disse: pescamos a noite inteira e nada pegamos. Mas Pedro tinha uma disposição. A disposição do quê? De ouvir a palavra de Deus. Aqui nem diz que ele creu, mas ele estava disposto a seguir a orientação de Jesus, o Deus da eternidade. E aqui a palavra de Deus diz que ele diz: eu vou lançar a rede. Agora aqui presta atenção. Ao fazê-lo, colheram uma grande quantidade de peixe. Você percebeu que aqui não foi pescado? Você percebeu que aqui foi colhido? Qual é a diferença? A diferença é que quando Jesus mandou eles ir para aquele lugar, o Senhor Jesus deu ordem aos peixes para se ajuntarem, para que eles apanhassem, para que eles colhessem. Irmãos, esse trecho é maravilhoso. É de nos fazer chorar. Jesus deu ordem, os peixes obedeceram. E agora aqui diz que eles colheram. Não precisou pescar um a um. Ele lançou a rede e eles já estavam ali, entraram dentro da rede. Porque foi sobre a palavra e a orientação do Senhor. Houve uma grande quantidade de peixe, que as redes, se você prestar atenção aí, eles estavam com mais de uma rede, eles estavam com as redes. Começaram a romper-se de tanto peixe, estava quase estourando. Aí, eles fizeram o quê? Acenaram, porque eles estavam dentro da água. Para os companheiros que estavam lá: venha nos ajudar. Tem gente
que só assiste o milagre. Tem pessoas que, por causa dos filhos de Deus estar recebendo milagre, elas também recebem. Ali foi milagre de multiplicação de peixe, não dá qualidade de salvação nem de perdição. E aqui a Bíblia diz que eles foram para lá a fim de ajudar. E aí eles foram com o barco. E os 2 barcos ficaram cheios. Os 2 barcos quase afundaram, quase foram a pique. Você pode pensar nisso? De tanto peixe. O que é impossível para Jesus? O que é impossível para Deus? O que é que você está pedindo para Deus? Você pediu grande, já diminuiu o tamanho, Senhor, o Senhor não quer me dar desse tamanho, dá assim, daqui a pouco fica desse tamanho. Não. Não vamos menosprezar a grandeza e o poder de Deus. Jesus, ele é maravilhoso. Todo milagre vem depois de ouvir a palavra de Deus. Sem ouvir a palavra de Deus, não há milagre. A palavra de Deus gera milagres na nossa vida. Quando ouvimos a palavra de Deus, nós passamos a crer naquilo que nós acreditamos. E aqui diz, a palavra gera fé. Hoje nós estamos lendo sobre esse trecho numa atuação de fé maravilhosa. Não era a fé dos discípulos, era a fé de Jesus que estava agindo ali. Não era dos discípulos. Eles usaram a fé de Jesus. E muitas vezes na nossa vida, nós temos que falar, Senhor Jesus, aumenta a minha fé. Quantas vezes nós temos que falar, Jesus, me ajuda a romper nessa situação com a fé do Senhor. É uma fé que mostra a impossibilidade ou as impossibilidades sendo vencidas. É algo maravilhoso. Nós vimos aqui nessa lição também que nada passa desapercebido de Jesus. Nada passa desapercebido de Deus. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os 3 são um. São 3 em 1, é poderoso isso. É poder triplo, maravilhoso. O Senhor Jesus conseguiu, à distância, ver o abatimento da alma daqueles pescadores. E a alma daqueles que eram de Jesus alcançou o Senhor Jesus. E nós precisamos alcançar o Senhor Jesus. Aqui diz para nós, Jesus entrou no barco. E quando ele entra no barco, ele assume o controle. Como é que está o seu barco? É um barco onde tem ânimo? É um barco onde tem esperança? É um barco que está esperando dias melhores? Ou é um barco que está assim, passou a noite inteira e a alegria não veio pelo amanhã? Olha, mas esta promessa é para os filhos de Deus. A tristeza pode durar uma noite, a alegria vem pelo amanhã. E foi isso que aconteceu com os discípulos. O Senhor assumiu o controle daquela situação. E aqui diz para nós que o Senhor assume o controle, o Senhor abençoa outras pessoas através do barco de Pedro, o Senhor orienta como pescar. Você já sabe como pescar almas? Na igreja eu não sei quantos pescadores tem. O único que eu sei que vai pescar de vez em quando é o pastor Francisco. Mas não sei se ele pesca muito, se pesca pouco ou se compra o peixe. Nunca perguntei para ele. Então, veja bem,
O Senhor orienta onde é que eles deveriam ir pescar. E como eles deveriam fazer. Jesus no comando da orientação e da direção. E aqueles entrarem em completa sujeição à palavra de Deus, à palavra de Jesus. E aqui nós sabemos que Pedro, que é conhecido como um homem ignorante, um homem bruto, um homem rústico, aquele mostrou total humildade e obediência. E aí a palavra de Deus mostra para nós que quando Jesus manda, Jesus garante a vitória. Quando Jesus manda, o meio natural não está controlando nada. O que está controlando é o sobrenatural. Porque Deus comanda o natural. Mas o natural não comanda o sobrenatural. O natural não pôde mandar ajuntar os peixes. Mas o sobrenatural ajuntou os peixes para que eles pudessem pescar. Aqui diz desfrutar-se das bênçãos. Rompiam-lhes a rede. Foi tanto peixe que quase rompeu, é só quase. É que ia transbordar. Não é isso que a Bíblia diz? Medida recalcada, sacudida e transbordante. Ia transbordar, mas não podia transbordar ali na água, senão ia perder a pescaria. Eles tinham que chegar fora ali. Então, queridos, vamos estar pensando, como é que o barco da minha vida, profissional, sentimental, conjugal, financeira, familiar e espiritual está? Está vazio? Você está lavando as redes, lavando as mãos, que eu tinha que fazer, eu já fiz. Já está dizendo, chega. Chega. Já basta. Eu já cheguei no limite. Você já ouviu gente falar isso? Quando eu vejo pessoas dizer assim, eu já cheguei no limite, eu não falo nada, mas eu fico pensando, que tamanho é o limite dessa pessoa? Não é do tamanho do limite de Deus. Porque se o limite de Deus fosse pequeno e estourasse por qualquer coisa, nós já tínhamos explodido. Não. Estou quase estourando, estou quase explodindo, cheguei no limite. Seu limite está muito pequeno. Vamos alargar o nosso limite de tolerância. Vamos alargar o nosso limite na área profissional. Quando eu falo alargar o limite, eu não estou mandando você fazer isso, aquilo, aquele outro, que no fim nada dá certo. Ora, e procura saber o que é que vai produzir na sua vida. Pede a bênção de Deus, a palavra de Deus e fica no foco. Quem desvia o foco em tantas coisas, não foca em nada. Mas foca. Não pegue julgo desigual nos seus negócios. Como é que pode você receber uma coisa que é bênção de Deus e outro consagrar uma parte para os ídolos, para os demônios no espiritismo? Não. Nós temos que saber com quem é que nós fazemos aliança. Depois que você pescou, ele pode até ajudar se estava junto com você, mas não tomar o comando da sua vida. O que é na nossa vida que está vazio e que nós já está lavando a rede dizendo, entrego meus pontos. Nessa área, eu penduro a chuteira. Deixa eu perguntar para você. Na área da célula, você está ativo
Ou você lavou a rede? Jesus está falando hoje. Eu tenho pessoas juntas para você colher para mim. Almas. As almas são do Senhor. Nesta pandemia, a igreja não pode parar. É um desaforo. Põe desaforo. Nós temos que acreditar na palavra de Deus. Quando Deus me fala, na palavra, vocês viram que foi uma palavra profética, que era para cuidar das crianças. Mas de que adianta cuidar das crianças se não cuidarmos do adulto também para dar continuidade nas crianças? E aí eu faço apelo para o jejum das nossas crianças. Deus honrou. Alguém disse, missionária, ninguém vem. Eu falei, eu não acredito nisso. Porque se Deus mandou lançar a rede para eles virem, Deus vai trazer. E se eles não vieram, eu estou livre do sangue deles. Do que é que Deus os livrou? Conta para mim. Alguém pode me dizer qual foi o livramento dessas crianças? E qual foram os livramentos da família? Talvez mais para frente saberemos. E talvez na eternidade saberemos. E nós vermos lá o Espaço Lilás com mais de 100 vidas ali, em jejum e consagração, pedindo o fim da coronavírus, pedindo a proteção e a guarda de Deus. Ô, irmãos, eu pergunto para vocês, o Senhor olhou aqueles homens que não tinham pescado nada, porque estava interessado neles. Conta para mim, como é que Jesus olhou para aquelas crianças hoje? Como é que Jesus olhou para as professoras de criança hoje? Que vieram para ajudar. E vieram muitos. Quem sabe alguém não disse para elas, você vai? Ah, não vou não, não vai ninguém não, os pais não vão deixar. Os pais crentes não somente deixaram, como levaram as suas crianças para a casa de Deus. Nós saberemos. Nós saberemos, ou aqui ou na eternidade. Mas quando eu fiquei um pouco, a catedral estava uma bênção também com muitas pessoas. Se você estava lá, você viu. Estudos maravilhosos. E eu ficava indo lá ver um pouco as crianças. Um pouco eu ia estar lá com os adultos, que eu dei a lição também, estar acompanhando. Um pouco eu ia lá ver como é que estavam fazendo a cimentação do estacionamento, olhando e vendo tudo, observando tudo. Mas quando eu saio para o estacionamento, que eu viro para trás, e eu vejo o Espaço Lilás repleto de crianças. Eu não sei se você viu a imagem, depois eu vou postar. Deles todos com o joelhinho dobrado e orando. Ô, irmãos, talvez foram eles hoje que romperam o silêncio de Deus. Você acha que Deus ficou indiferente ao que essas crianças fizeram? Eu quero pedir a você, coloque o seu barco, a sua vida, à disposição de Deus para pregar a palavra. Não fica assim, eu vou lá na cela, eu vou gastar gasolina. O Senhor do combustível é o seu Deus. Vamos estar gerando para o reino de Deus.
Vamos estar a cada dia mais e mais animados de ganhar almas, discipular e ensinar. Essa é a nossa missão. Ele disse, vão, prega a palavra, ganham, batizam e depois ensinam. Porque ele disse, o meu povo erra se não tiver conhecimento. E como é que eles vão ter conhecimento se não dermos conhecimento? Então eu quero pedir para você, levante a sua célula, faça na porta, faça distanciado dentro de casa, faça online. Eu ainda não sei fazer, vem durante o dia na catedral e as irmãs do escritório vão ensinar você a fazer. Mas faça, sabe? Porque se você se colocar à disposição de Deus para que a palavra dele seja pregada, a sua vida vai ser cheia de bens. Haverão tantos bens, haverá tanta fartura, que os seus vizinhos, aqueles que estão olhando para você, onde vai esse trouxa aí? O que vai fazer? Nós já fizemos e não deu nada certo. O que eles estão indo, voltando de novo para as águas? Sabe, eles vão se surpreender. Que tal eu e você, nós, nos levantarmos para surpreendermos aqueles que olham para nós e não entendem o que é que nós estamos fazendo? E nem lugar na Bíblia diz que o ímpio vai te entender. E nem lugar na Bíblia o ímpio vai bater palma para você. Eles vão dizer, que veio esses bagunceiros para cá? É isso. Então eu quero desafiar você. Deus tem peixes juntos para você, eles já estão esperando você. Mas primeiro, se apresente a Deus para servir a Deus com o que você tem e com a sua vida, com a sua voz. Ofereça para Deus. Ganhe alguém para Jesus. Ganhe de fato. Conscientiza a pessoa que você ganhou, que é ser cristão. Vamos ter uma vida de fé e conduta que leve a outros a querer servir e amar o Senhor Jesus. Eu quero pedir que depois você medite mais nesse trecho, nesta lição que é tão maravilhosa. E aqui diz, se o Senhor te encontrar hoje, ele vai encontrar você fazendo o quê? Lavando a rede? Ou já até lavou a rede? O que é que ele vai nos encontrar fazendo? A sua vida de fé, ela melhorou? O termômetro acusa aquecimento ou frieza? O termômetro acusa se você está em comunhão com Deus ou se está empedernecido. Eu vou orar. Se houver alguém dentre nós que está empedernecido, desanimado, lavando a rede, que perdeu até o entusiasmo de ganhar alma. Eu já fiz tanto isso. Eu já fiz. Eu já fiz isso também. Queridos, para nós deixarmos de fazer, nós precisamos desejar deixar de viver. Porque eu e você, nós, fomos salvos para servir. Servir a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças.
Se a vinda do Senhor se der para você hoje, o que é que você tem para apresentar a Deus? Você continua produzindo? Vamos produzir para o Senhor. Meu Pai, esta lição é poderosa, Pai. Ela nos ensina coisas, ó Pai, profundas, ó Deus, que estão atrás das letras. Pai querido, Pai maravilhoso, muitas vezes achamos que já temos conhecimento o suficiente, Pai. Mas aquilo que nós fazemos não produz, meu Deus. Se nós não consultamos o Senhor e não buscamos o Senhor, antes de realizar, Senhor, qualquer coisa. Nós vimos aqui, Pai, que a habilidade dos pescadores não adiantou. O profissionalismo deles, eles conhecer ali, Senhor querido eterno, aquele lugar da pescaria, não deu garantia de sucesso. Porque a garantia do sucesso estava, Senhor, em se colocar à disposição do Senhor para a palavra ser pregada. E depois, Senhor, ouvir a orientação do Senhor, que contraria aquilo que nós achamos que já sabemos. Meu Deus, Pedro diz, pescamos a noite inteira. Nós já fizemos tudo que deveria ser feito pela experiência. Senhor, quantas vezes o Senhor diz, vai na minha experiência, entrega a tua para mim. Quero fazer algo novo. Senhor, tu ajuntou os peixes ali, para que fosse apanhado. A tua palavra diz que eles colheram, Senhor. O Senhor tem coisas maravilhosas para nós colhermos. Dai-nos, Senhor, entendimento da tua palavra. Dai-nos, Senhor, querido eterno, conhecimento através do teu poder. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos e bendizemos o teu nome. Obrigada, Pai, por cada vida. Ajuda-nos, ó Deus, a emprestar, ceder no nosso tempo aquilo que temos, a Bíblia, Senhor, para que nós possamos, Senhor querido, fazer célula, ir nos lar, pregar na porta e ganharmos vida para ti. Senhor, o Senhor é poderoso e nós sabemos que o Senhor já juntou vidas também para nós ganharmos para ti, porque o Senhor diz que o Senhor nos faz pescadores de homens, nos ajuda nesse aprendizado, Senhor, pescarmos vida para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus te abençoe. Não se zangue de ver eu falar tanto em ganhar almas. Viu? Não fique aborrecido comigo, não. Porque eu sei que a nossa maior tarefa é essa. E nós não vamos poder chegar com as mãos vazias. E nem podemos estar satisfeitos com aquilo que já fizemos. Nós temos que fazer até o último minuto da nossa vida. Escuta o que eu vou dizer para você. Quem prega em vida, prega depois da vida. Com o seu legado, com os seus atos. Hoje nós pregamos Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque eles pregaram. Então vamos pregar. Se nós pregarmos com vida, nós vamos pregarmos e fazer a obra depois da nossa morte. Senão a nossa vida aqui na terra foi muito pequena. Obrigada. Saiba que eu amo vocês. E eu tenho responsabilidade de cuidar de vocês. E eu quero cuidar de maneira que se exerde a vida eterna. E juntos chegaremos lá. Caminharemos em rua de ouro. Em nome de Jesus. E veremos mar de fogo, mar de cristal. Veremos tanta coisa que nós não temos nem entendimento.
Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Paz seja convosco.